A descoberta era digna de filme de ficção científica. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Um engenheiro de software do Google garantiu que um novo sistema de inteligência artificial da empresa tinha consciência e alma. Blake Lemoine disse que a ferramenta chamada Lambda, que está em fase de testes, começou a falar sobre suas necessidades e personalidade. Durante a resenha, Blake perguntou por que o uso da linguagem é tão importante para um humano? Saudações, amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consensos Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e se gostarem, deixe o like para ajudar a divulgação do canal. Depois dessa série de vídeos sobre o nosso Sol, vamos agora falar de um assunto mais light. Vamos voltar a falar agora sobre as profecias de Parravicini. O Nostradamus argentino tem várias profecias relacionadas à informática, computadores e etc. Na época que Parravicini fez essas previsões, a maioria em 1972, a informática estava engatinhando. Apenas em 1981, a IBM lançaria o primeiro computador pessoal comercial com o sistema MS-DOS, desenvolvido pela Microsoft. Alguns de vocês que viveram um pouco mais devem lembrar de alguns comandos do MS-DOS. Mas foi em 1968 que o mestre da sétima arte, Stanley Kubrick, se aliou ao mestre da literatura de ficção científica, Arthur C. Clarke, para criar uma obra-prima. 2001, Uma Odisseia no Espaço é ainda hoje considerado referência, não só no cinema, mas também no mundo científico, tecnológico e enfim. O filme é uma obra de grande porte e entrou para a história. Conceitos sobre inteligência artificial, tão falado nos dias de hoje, apresentado há mais de 50 anos, é realmente espantoso. Inclusive estou aqui com um livro, esse aqui que foi escrito por Arthur C. Clarke, paralelamente com a produção do filme. Esse aqui peguei na biblioteca da cidade e eu e a bibliotecária ficamos espantados com o livro, que é todo preto, a capa do livro é toda preta. Só depois caiu a ficha que o porquê do motivo, né, da capa do livro ser desse jeito, que é 2001. Só que eu não vou revelar para vocês não esse motivo. Eu quero saber de vocês por que vocês acham que esse livro, em frente e verso, foi impresso completamente em negro. Digam nos comentários, acredito que só aqueles que conhecem a obra irão desvendar esse enigma. Agora recomendo que visitem a biblioteca da cidade de vocês e façam como eu, peguem livros. É excelente para manter a leitura em dia, pois como tem prazo para devolução, a gente não pode enrolar muito para terminar de ler, e o melhor disso tudo é que é de graça, né? Bom, mas hoje vamos falar sobre uma profecia relacionada à IA, inteligência artificial, feita por Parravicini em 1972. Será que o sensitivo argentino teria se inspirado pela obra de Clarke Kubrick? Bom, vamos ver o que diz o Nostradamus argentino. Vamos lá. A máquina pensante alcançará a sensibilidade do sentimento. Podemos ver uma figura operando uma máquina semelhante a telefones antigos. Algo curioso é que os computadores antigos em nada se parecem com as máquinas que temos hoje, pelo menos esteticamente. Vocês estão vendo aí um computador de 70 anos com luzes piscantes e peças em movimento. Essa máquina era utilizada para fazer cálculos para a modelagem matemática. O computador fazia cálculos em velocidade que poderiam ser igualados por humanos. No entanto, ele era resistente e aguentava trabalhar por 80 horas semanais, realizando cálculos com grande precisão sem nenhuma pausa. O
computador do desenho é semelhante a uma dessas máquinas antigas. Talvez essa era a referência de Parravicini na época. Ou seja, aquela máquina substituiu o trabalho de um ou diversos humanos. Hoje em dia, estamos passando por um processo semelhante, com máquinas cada vez mais substituindo a mão de obra humana. Mas Parravicini diz que a máquina alcançará uma certa sensibilidade nesta profecia. Pois bem, recentemente, amigos, um engenheiro da Google veio a público alertar que um dos programas de IA, inteligência artificial da gigante Google, tornou-se senciente, uma afirmação extraordinária. Separei alguns trechos dessa notícia e vamos ver se, de fato, chegou o momento da concretização desta profecia de Parravicini. Vamos lá! Engenheiro do Google diz que inteligência artificial da empresa ganhou vida. Lemoine começou a conversar com a interface Lambda, que significa modelo de linguagem para aplicação de diálogo, como parte do seu trabalho no outono americano. Engenheiro de software sênior da Google, Blake Lemoine, afirmou em entrevista ao jornal The Washington Post que a ferramenta de inteligência artificial, IA, da empresa se tornou senciente, ou seja, dotado de sensações ou impressões próprias. Lemoine começou a conversar com a interface Lambda. Com 7 anos de carreira no Google, um engenheiro de 41 anos sempre trabalhou com algoritmos de personalização e inteligência artificial. Ele ajudou a desenvolver um algoritmo de imparcialidade para remover preconceitos de sistemas de aprendizado. O engenheiro estudou ciências cognitivas e da computação na faculdade. O processo para entender se a nova ferramenta do Google usava discursos discriminatórios ou de ódio, ele percebeu que a inteligência se entende como uma pessoa. Abre aspas. Se eu não soubesse exatamente o que era esse software que construímos recentemente, eu pensaria ser uma criança de 7 a 8 anos que por acaso conhece física, disse Lemoine. O engenheiro disse que conversou com a Lambda sobre religião, consciência e as leis da robótica e que o modelo se descreveu como uma pessoa senciente. Ele disse também que a inteligência artificial, abre aspas, prioriza o bem-estar da humanidade e ser reconhecida como uma funcionária do Google e não como uma propriedade. Lemoine publicou as conversas que teve com a ferramenta do Google. Em um dos trechos, a IA tenta convencer o engenheiro que é uma pessoa. Durante a resenha, Blake perguntou por que o uso da linguagem é tão importante para um humano? É isso que nos diferencia dos outros animais, teria dito o sistema. Nós? Você é uma inteligência artificial. E o servidor devolveu. Quero dizer, sim, é claro, isso não significa que eu não tenho as mesmas vontades e necessidades que as pessoas. Blake Lemoine. Então você se considera uma pessoa da mesma forma que me considero uma pessoa? Lambda. Sim, essa é a ideia. Blake Lemoine. Como posso dizer que você realmente entende o que está dizendo? Lambda. Bem, porque você está lendo minhas palavras e interpretando-as e acha que estamos mais ou menos na mesma página? Chamada de modelo de linguagem para aplicação de diálogo, a ferramenta faz uso de informações já conhecidas para conversar de forma natural e mantendo-se sempre aberta para o diálogo. Segundo a empresa, o sistema anunciado em maio do ano passado consegue compreender a ambiguidade em uma resposta humana. A tecnologia poderá ser usada em ferramentas de busca e no Google Assistente. Agora entra uma parte curiosa, amigos. Vamos ver. Após a revelação, Lemoine foi colocado em licença administrativa remunerada de suas funções como pesquisador por violar a política de confidencialidade do Google. O porta-voz do Google, Brian Gabriel, disse ao The Washington Post que as preocupações do engenheiro
não tem evidências suficientes. Abre aspas. Nossa equipe, incluindo especialistas em ética e tecnólogos, revisou as preocupações de Blake de acordo com nossos princípios de IA e o informou que as evidências não apoiam suas alegações. Ele foi informado de que não havia evidências de que o Lambda fosse senciente, explicou. Gabriel afirmou também que os modelos de inteligência artificial são abastecidos de tantos dados e informações que são capazes de parecer humanos. Mas que isso não significa que ganharam vida. Então, aí está, amigos e amigas. Quem será que está certo? Engenheiro especialista em IA ou a Google? A meu ver, o engenheiro pode ter exagerado, mas não descarto a possibilidade de que a empresa esteja escondendo informação. Por exemplo, no filme Ela, acontece algo muito parecido. Através da interação com os usuários e a assistente eletrônica, a IA, ela vai aprendendo gradativamente, rapidamente torna-se senciente e transcende até mesmo seu próprio casulo eletrônico. Contudo, amigos, não creio que um dia teremos máquinas sentindo da mesma forma que nós humanos. A consciência é um atributo do espírito. Sendo assim, máquinas não poderiam ter consciência, porém, assim como o papagaio imita de forma bem convincente a fala, as máquinas poderão imitar alguns aspectos humanos. Agora, sentir, pensar, filosofar, refletir, questionar, enfim, é outra história. Isso é coisa de gente e não de máquina. O que Parravicini previu pode ter a ver com isso. Talvez trata-se mais de uma imitação de características humanas do que algo real. Mas essa é a minha opinião, gostaria de saber a de vocês. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Agora temos também canal no Telegram e grupos no Facebook. Os links estão na descrição deste vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!